por volta de 2013 ou 14 foi quando eu conheci o FPS e lá, nessa época, todos os pro players ou jogadores tinham duas opções de fones, ou o Kraken Pro da Razer ou o Sibéria V2 da SteelSeries, que foi quando eu conheci essa marca aqui. A SteelSeries é uma marca que foi criada em 2001. Em 2003, eles lançaram o primeiro fone com microfone, então eles meio que idealizaram o primeiro conceito de headset que a gente tinha. E em 2004 eles lançaram a primeira versão do Sibéria, e em 2014 a edição de 10 anos em homenagem a essa primeira versão foi lançada. E nesse fone aqui que a gente traz para vocês hoje, o Arctis Nova Elite junta toda essa experiência desses anos da SteelSeries em um produto só. Esse aqui é o que eu costumo falar como a Ferrari dos fones. Esse aqui, no caso, é a Ferrari dos headset gamers, porque ele é bom em todos os aspectos que ele pode ter. Então, o conforto dele é excelente, a conectividade, a qualidade do som, qualidade do microfone, em tudo que ele se propõe, ele é muito bom. E por conta disso, ele deixa de ser um fone voltado aos games, só ao nicho gamer ali, e passa a ser um fone que você pode usar para tudo, para ouvir música, para assistir filmes, para trabalhar, tanto pelo conforto quanto pela qualidade. Ele é um fone muito versátil. Então, depois da vinheta, eu vou apresentar para vocês o unboxing dele, que é muito interessante. Pela caixa já dá para perceber que ele é muito premium. E a gente vai conhecer as funções dele e todos os recursos que ele pode entregar. Bora lá! Vamos lá então, como sempre, esse é um unboxing fake, a gente abriu ele para testar. Aqui na caixa a gente consegue ver o spoiler do que ele traz aqui, que é essa cor diferenciada. Ele tem duas versões, tem tanto essa cor Sage Gold aqui, que ele mistura esse tom de verde com dourado, quanto a versão preta. Ele aqui coloca o número 1 em headset premium, a marca número 1 em headset premium, e esse aqui tem uma inovação que ele usa driver de fibra de carbono, então isso traz uma qualidade melhor ali, uma puridade ali melhor para os fones. Aqui a gente tem o nome dele, o Arctis Nova Elite, ele tem som high-res wireless também. Aqui mostra que ele é designado para Xbox também, então você pode usar ele em console, PS5, Xbox e no PC e no celular também, então inclusive você pode usar nesses quatro ao mesmo tempo. Ele tem um hub com conexões, que é esse que a gente está vendo aqui, então você pode usar 3 conexões USB que ele traz, mais as conexões P2 e o Bluetooth. Aqui a gente tem a questão dos drivers dele e do cancelamento de ruído ativo, que ele tem em 3 níveis, que tá aqui do lado, ó, ele tem no baixo, médio, alto, modo transparência e desligado, modo normal. Ele tem um aplicativo para o celular também, e o interessante, como eu falo para vocês sempre, eu trago minha opinião de usuário comum, eu não sou nenhum especialista, e o aplicativo traz mais de 200 presets de equalização de áudio que você pode usar, então você não precisa saber equalizar ali de forma muito precisa, porque ele já traz vários presets feitos ali para você, tanto para jogo quanto para música. Enfim, tem 200 opções, deve ter opção para tudo quanto é coisa. Aqui a gente vê a questão do driver de fibra de carbono, o hub dele tem várias conexões, e além disso ele traz 2 baterias. E no hub você consegue deixar uma bateria carregando e usar uma no fone, e aí acabou, é só fazer essa troca, você tem uma bateria infinita basicamente. Aqui a gente tem o hub falando que ele consegue trabalhar com 4 fontes de áudio ao mesmo tempo, então tem as 3 fontes USB, uma exclusiva para Xbox aqui, que você pode trocar direto no hub ou no aplicativo, 2 que você pode usar, uma no PC, uma no Play 5, e as 2 entradas 3.5 aqui, P2, uma para áudio e uma para microfone. Fechou? Aqui a gente tem umas informações técnicas, então se isso é importante para você, se você busca isso na hora de comprar o seu fone, eu vou colocar aqui para você detalhado, e vamos lá para o unboxing. A gente já abriu ele, aqui tem uma segunda caixa, escrito só Elite, bem minimalista, ó, não tem mais nada. Aqui a gente tem a marca SteelSeries, mas no geral é isso. E aqui dentro tá a nossa Ferrari. Vou começar tirando ele aqui, mas eu vou mostrar os acessórios para vocês, tem bastante acessório. Um detalhe interessante dele é que ele tem 2 microfones. Então tem esse microfone retrátil, que você consegue deixar guardadinho aqui. E quando você guarda esse microfone, ele ativa esses outros 2 aqui e fica com um microfone inferior, no caso, mas a todo momento você tem um microfone ativo no seu fone. Nessa caixinha aqui, a gente tem a bolsinha dele para você levar para onde você precisar, porque como ele é um fone sem fio, você pode usar no seu celular, então se você precisar levar numa viagem, algo assim, ó,
E ela é bem espaçosa e ainda tem um zíper aqui, ó, mais um compartimento para você guardar coisas. E parece ser de um couro vegano, que eles usam também aqui na espuma. Então é um material meio impermeável, vai ser bem seguro para o seu fone. Aqui a gente tem o manual, tem bastante informação. Como sempre, a gente não vai ver o manual. Nessa caixa aqui também tem algumas informações de comando. Aqui as conexões que você pode fazer, uma no Xbox, uma no Switch, Play 5 ou PC. E aqui os comandos que você pode fazer. Ele tem os botões aqui, então apertando uma vez o botão esquerdo aqui você consegue ligar o cancelamento e apertando 2 vezes você liga o modo transparência. E aqui tem o botão de Bluetooth também para você conectar no seu celular. Aqui tem outra caixinha onde vem todos os cabos dele. Isso é o legal, eles mandam um cabo para cada entrada, então são 3 cabos tipo C que eles mandam aqui. E o cabo jack 3.5 P2, que a gente tem mais 2 cabos tipo C. Aqui do lado tem a bateria extra. Aqui a gente tem uma espuminha para o microfone, caso você queira reduzir ainda mais o ruído. Ele já tem redução de ruído feita por IA aqui no microfone, mas se você quiser abafar ali mais ruído, ó, dá para colocar a espuminha também. E aqui a gente tem o hub dele. Vou puxar ele aqui. O hub tem o botão dourado aqui para acompanhar os detalhes dourados do fone, mas ele é preto. Poderia ser verde para ficar mais legal ainda, mais combinativo aqui. E aqui são as conexões dele. São 3 USB, uma exclusiva para Xbox. Vários fones e hubs trazem essa exclusiva para Xbox. Não sei qual é a diferença, na verdade. E aqui é o compartimento onde você pode colocar a bateria dele. Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Daí ela fica aqui carregando enquanto você usa o seu fone. E aí acabou a do fone, que fica aqui do lado direito. É só fazer essa substituição. Fechou? Aqui ele fecha por um ímã. Ó. A conexão é bem simples, bem rápida. Aí, agora sim, ele tem uma maneira certa de encaixar. Aqui do lado a gente tem o USB. Então eu imagino que dá para você carregar a bateria dele também pelo fone. Algo que eu acho que só se você esquecer mesmo de carregar a outra bateria aqui no hub você vai precisar. E para atualizar o fone você usa isso também. Quando você vai atualizar lá no seu PC, ele pede para você conectar tanto o hub quanto o fone. E aí você consegue fazer a atualização do software dele. Beleza? Deixa eu fechar aqui. E é isso. Aqui a gente tem a roda de volume em metal também, dourado. Bem bonitona. Aqui tem o botão de mutar e desmutar o microfone. Aqui o botão de ligar o fone. E do outro lado a gente tem o botão pro Bluetooth. Essa alcinha dele aqui é bem macia e dá para você mudar a configuração dela aqui, ó. São 2 que você prende aqui, mas tem um extra caso você precise alterar para diferentes tamanhos de cabeça, né? A espuma dele, como eu comentei com vocês, é um couro vegano aqui e ela é muito macia, é aquela espuma que tem uma memória, vamos dizer assim. Então ela vai se adaptar ao formato da sua orelha, ao formato da sua cabeça e vai tornar a experiência ali de uso muito macia, muito confortável. E só com a espuma e só com esse isolamento que ela faz, ele já tem um cancelamento de ruído passivo muito bom. Então, mesmo sem o cancelamento de ruído ativo, você consegue isolar bastante o som externo e o conforto é excelente. Você pode passar horas com esse fone aqui que você não vai ter nenhum tipo de incômodo, nenhum tipo de dor. E o ajuste dele aqui também, esse ajuste das hastes aqui, você consegue encaixar em várias, mesmo que tenha a cabeçona, né, o cocão, como eu falo, você vai conseguir usar ele bem tranquilo. Fechou? Agora eu vou dar uma organizada aqui e a gente liga ele no PC para falar um pouquinho sobre o áudio e testar o microfone dele. Antes de passar para o fone ali, para o software, vou mostrar para vocês o hub aqui, o USB. Ele tem opções de configuração aqui dentro, então você consegue, aqui segurando, você consegue alterar a fonte de som que você vai usar. Então tem USB 1, USB, line e microfone. Aqui eu consigo alterar o volume e o chat mix. Isso aqui é para você equilibrar o volume do que você está ouvindo com o volume das vozes que estão ali no Discord ou no TeamSpeak, seja lá qual for o que você usa. E segurando aqui o botão, você consegue fazer umas configurações
entrada aqui que você está usando. Então aqui eu estou no USB 3 e eu consigo mudar ele para Xbox ou para USB. Então você consegue, essa é a entrada exclusiva do Xbox, mas você consegue usar ele para outros aparelhos. Vou deixar aqui um USB. E tem a esqueci a palavra, mixação. E apesar de você conseguir usar 4 aparelhos, você consegue alternar só entre 2 aqui. Então 2 são simultâneos, mas você consegue manter 4 ali conectados. Aí voltando aqui, a gente tem opções de áudio, onde você vai conseguir mudar o wireless para Bluetooth ou 2.4 GHz. Aqui eu vou deixar em 2.4, daí você consegue colocar no Hi-Res também, mode, vou deixar aqui, fechou. Aqui a gente tem a parte do Line Out, que seria aqui as conexões 3.5 para configurar também. E do lado, configurações de sistema, tem o display, o brilho do display, Screensaver, Home Screen View, são opções que eu ainda não explorei. Tem o LED do microfone, os sons, se você vai deixar no alto, no médio ou no baixo e desligado também. E aí seria isso. E nessa telinha principal você consegue monitorar a bateria aqui do seu fone. Imagino que ele também tenha notificações de voz ali, porque quando eu ativo o cancelamento de ruído, ele também faz uma notificação. E aqui você altera o volume também, faz todo esse controle, então é algo que você consegue manter como uma central assim. Acho que para streamer seria um fone excelente. A gente viu na CES 2026 que a Corsair lançou um teclado com Stream Deck já para você manter tudo ali em um aparelho só. Então, combinando com esse fone aqui, você já tem um setup perfeito para fazer suas lives. E agora sim, eu vou aproveitar que ele já está conectado aqui. Bom, agora vocês estão vendo minha tela. Eu vou pedir para o nosso editor colocar o microfone dele agora, inclusive. Nesse momento, como esse microfone principal está retraído aqui, ele vai estar gravando nesses 2 outros pequenos. E agora, esse principal, ele ativa automaticamente, ele faz essa troca. E aí vocês vão ver a diferença do áudio dele. A gente já usa isso como teste também, para vocês verem a diferença ali de qualidade. E aqui dentro do software dele, você consegue configurar mais detalhes dele. Aqui a gente tem a parte da equalização e os presets que eu falei para vocês estão aqui, ó. Então a gente tem vários presets, tem para jogos inclusive, e tem uns que a própria equipe pode fazer. Eu vi um aqui da FaZe, por exemplo, para você jogar CS2. Aqui, ó, tem CS2 by FaZe, CS2 CSGO by Valve, então tem alguns até do CSGO meio desatualizado. Cyberpunk, ó, que a gente gosta de usar para testar aqui, DayZ, então você tem uma equalização exclusiva de cada jogo, às vezes feita por uma organização, ou as fornecidas mesmo pela SteelSeries. Aqui eu não vou mostrar elas porque são muitas, né, mas já dá para ter noção aqui, ó, são mais de 200, então é muita coisa. E se você quiser fazer a sua própria, você pode só vir aqui e mudar automaticamente. E aqui você consegue fazer uma equalização tanto para a conexão 2.4, que seria aqui com o hub, quanto para o Bluetooth, e aí você mudaria lá no seu celular a conexão, fechou? Aí aqui embaixo tem algumas partes do controle de ruído. Eu tô com o modo de cancelamento de ruído ativo, ele tá no alto. Então você consegue mudar também. E aqui a gente tem o modo transparência também. Nele eu tô conseguindo ouvir minha própria voz. É uma configuração que eu já tinha mudado, mas aparentemente no modo transparência ela liga para você ouvir tanto o ambiente quanto sua própria voz, para não falar tão alto, sei lá. E aqui a gente tem o limite de volume e de ganho, tem desligado o alto e ligado baixo. Passando para o lado, configurações do microfone, então dá para equalizar tanto o fone quanto o microfone. Tem menos opções de equalização, mas ainda tem bastante. E aqui você consegue configurar também o volume dele, o brilho do microfone, tem um LEDzinho aqui. E essa é a parte do retorno que eu falei para vocês, que é um eco onde você consegue ouvir sua própria voz. Para um usuário comum não faz tanta diferença, mas para quem precisa monitorar ali e saber como está o áudio, vai ser importante. E por último, a gente tem algumas configurações gerais aqui. Então tem a opção de desligamento automático, aqui no caso ele vem por padrão por 30 minutos. Se você ficar inativo, ele vai desligar automaticamente. Aqui o brilho da tela, o LED, que é a telinha do hub aqui, do Game Hub no caso, tá? A gente tem o modo de exibição, que ele vai ter ali no Game Hub também. Então você consegue alterar, ó, enquanto eu vou alterando aqui, ele muda em simultâneo aqui, ó. Acho que vai dar para ver na câmera.
Aqui a gente tem a proteção de tela, se ele vai escurecer, se ele vai desligar, e opções de Bluetooth também. Ele tem uma opção que quando você recebe uma ligação no seu celular, você consegue atender por ele, e aí ele troca automaticamente, mesmo que você esteja aqui no seu computador jogando ou fazendo outra coisa, ele troca automaticamente o áudio para sua chamada, e aí você consegue desligar e controlar ela por aqui. Aqui a gente tem as opções que você pode fazer, tem não mudar nada durante as chamadas, reduzir o volume ou silenciar o volume do jogo, e aqui o padrão Bluetooth, que se define que se o Bluetooth inicia automaticamente ou não quando o headset é ligado. Então, se você não quiser que ele fique ligando no seu celular ou algo assim, ou em outro dispositivo, você pode alterar por aqui. Beleza, é isso que a gente tem para mostrar para vocês aqui no software do PC. Tem o software do celular também, que eu vou colocar na tela para vocês darem uma olhadinha, que é tão completo quanto esse software do PC. Então você consegue configurar ele e usar ele em qualquer dispositivo que seja. No console você vai colocar essas configurações aqui, ele vai salvar automaticamente aqui no hub dele e vai se aplicar para o que você estiver fazendo no console. Bom, agora vocês estão vendo a tela do celular e o aplicativo é bem parecido. Aqui você tem a opção de mudar do 2.4 GHz para o Bluetooth e tem a opção de equalização, ó, são 319 configurações disponíveis. Aí tem as opções de sonar também, que é uma opção para você que tem aqui no software, para ele fazer o mixer ali do chat mix, que é aquela adaptação do áudio que você está ouvindo com as vozes das pessoas com quem você está jogando. E tem presets também, cancelamento de ruído Clearcast, que usa a inteligência artificial para melhorar o áudio do seu microfone. Aqui atrás a gente tem também cancelamento de ruído, que você pode usar no celular, tem baixo, médio e alto, modo transparência também, e o limitador de volume. Aqui a gente consegue ver também a bateria, tanto a bateria que está no fone quanto a do hub, isso é legal, isso eu não tinha visto. As conexões que ele está usando no momento, e nas configurações a gente tem a questão da atualização. A atualização você vai conseguir fazer pelo PC, como eu falei para vocês. Opções de energia, que são basicamente as mesmas coisas que a gente viu ali no software do PC. Isso é muito bom, tem empresas que têm às vezes um software muito bom para PC, mas o do celular só tem o básico ali das configurações, ou vice-versa, né? A gente tem um aplicativo muito bom no celular e um software ruim no computador. E aqui a gente vê que é um aplicativo muito liso e com todas as opções que a gente viu no software ali. Claro, com suas limitações, né? Ali no PC você vai jogar, você vai streamar, você vai fazer mais funções do que você faria num celular. Falando sobre a bateria dele um pouco, ela dura 30 horas, então você vai jogar basicamente uma semana ali, jogando uma média de 3, 4 horas por dia, sem precisar trocar. E quando você precisar trocar, é só fazer a troca aqui pela bateria do hub. Você consegue, em 15 minutos de carga, 4 horas de autonomia, então mesmo que você esqueça de carregar, ou sei lá, acabe a energia, aí você vai ter muita carga com esse fone aqui. E agora vamos para o veredito final, falar sobre o preço dele também, que eu não comentei no começo, mas com um fone que tem tantas funções, tantos recursos, acessórios, a gente imagina que o preço não vai ser acessível, e então vamos falar um pouquinho disso. Bom, vamos lá então, para o que interessa. Esse fone está custando $549 atualmente, na cotação atual seria cerca de R$3.020, o que pode variar de acordo com a cotação do dia, então se você vem comprar o seu, pode dar uma pequena variação nesse valor, mas é coisa mínima, tá? Levando em consideração tudo que ele oferece aqui, eu acredito que seja um preço bem justo. Isso aqui seria um fone premium, então ele tá no high-end ali de todos os fones. Ele oferece recursos excelentes e tira uma nota 10, vamos dizer assim, em todas as opções ali. Então, o conforto dele é muito bom. A espuma aqui tem essa questão da adaptação, então você não vai ter desconforto com ele. Aqui as hastes também são bem macias. Ele é totalmente ajustável, então muitas pessoas, não importa ali o formato da cabeça, o tamanho, vão conseguir usar. Os acessórios também, a questão do Game Hub, de conseguir se conectar com vários aparelhos e fazer
essa mudança ali, essa troca de forma simples também vai ser bem tranquilo. Tem a questão dos acessórios do cabo, da bolsinha, então eu acho que é um valor justo, vamos dizer assim. É claro que a nossa moeda é um pouco desvalorizada, então quando você converte para o real, fica meio caro, pagar 3 mil reais em um fone. Para quem trabalha com isso, como eu falei, para streamer vai ser excelente, com a questão do hub aqui para você fazer uma live jogando em console, por exemplo, fazer essa mudança, fazer o monitoramento do seu áudio. Mais para quem faz um uso casual e quer um acessório premium, um acessório que te atenda em todos os requisitos, não só no PC, mas no console e no celular. Esse aqui é o fone ideal. Para mim é um valor real, vamos dizer assim, é um valor justo, porque aqui a gente tem muita coisa, muitos recursos, muitos acessórios. Então, não só isso, tem a tecnologia também por trás. A gente tem a questão dos drivers ali que vão entregar um fone de ótima qualidade e um áudio de ótima qualidade. Então, acredito que é um valor bem cabível aqui para a situação. A gente tem outras opções de fone aqui também. A Nicei é referência nessa parte de periféricos gamer, então a gente tem mouse, teclado, fone, de todos os níveis ali, de todos os nichos. Tem para colecionador, tem para quem só quer usar um uso casual normal. Inclusive essa semana lá no Instagram eu postei um kit inteiro da Dragon Lore que a gente tem aqui. Então para quem curte um CS2 dá para montar um kit inteiro dessa skin. E é isso, se vocês têm interesse em ver mais produtos como esse aqui, o nosso site está aqui na descrição, nossas redes sociais também, onde a gente posta stories diárias aqui de produtos, preços, o dia a dia no Paraguai, nossos Reels também apresentando alguns produtos. E claro, não esquece de deixar sua curtida aqui, se inscrever no canal, acompanhar a gente para mais conteúdos. Aqui nos comentários deixa se você compraria um desse aqui, qual o seu fone atual. E é isso, a gente se vê na próxima semana com mais um conteúdo. Valeu! Gostou do vídeo? Dá like e se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Fui!